O nosso convidado de hoje é Ronildo Santos. Ele é morador da comunidade de Juranduba, zona rural do município de Monte Alegre. Ele é luthier, fabrica e reforma instrumentos musicais. Mais precisamente, guitarras e contrabaixo. Ele aceitou conversar conosco e contar um pouco da sua história. Obrigado por você ter aceito o convite de participar do programa Betinho Online. Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar participando aqui do programa. Como é que começa essa tua história antes de tu entrar, antes de você ser um luthier, né? Fabricar, reformar instrumentos musicais? O que você fazia antes da vida? Antes eu era industrial, né? Morava em Manaus e trabalhava nas indústrias, né? Aí, com o tempo, o problema de saúde, o médico me indicou a procurar uma fonte para me desestressar e fui entrar na música, né? Aprender a tocar a guitarra. E a partir daí eu passei a fazer a manutenção do meu próprio instrumento. Aí não dei muito para aprender a tocar e eu fui aprender o mais difícil, fabricar o instrumento. Aí surgiu a curiosidade de como é que se fabrica um instrumento. E a partir daí fui pesquisando e fui me interessando pela área, né? Foi quando descobri a profissão de luthier e a partir daí eu comecei a estudar por conta própria e a desenvolver minha própria técnica de fabricação de instrumentos musicais. Você estudou como? Você fazia os cursinhos online? Ou você via esses cursos que tem aí na internet? Como é que você aprendeu? Naquele tempo a internet não era tão fácil como hoje, né? Eu era na década do ano 2000, mais ou menos, quando eu comecei. E eu pesquisava muito arquivos de internet mesmo, livros, e-books chamados, como se chama hoje, né? E assistindo vídeos pela internet. Mas estudo mesmo, eu tenho acho que uma escola no Paraná que dá curso superior em luthiaria no Brasil. E a UELA em Manaus, que ensina jovens da periferia a fabricar instrumentos musicais. A gente tem, você está vendo aí umas imagens, né, do Ronildo aí, lá na sua oficina, lá na comunidade de Juranduba, fazendo aí, né, fazendo fabricação, como nós falamos, reforma de baixos e guitarra. Isso também não quer dizer que outros instrumentos você pode fazer também? Sim, posso. Surge muito aqui a demanda para violões, né? Só que violão, ele é um processo bem mais, assim, precisa de muito mais equipamento, muito mais gabaritos, como nós chamamos, para fabricar e reparar algumas partes dos instrumentos, entende? Então, eu estou me dedicando mais agora por conta estou estruturando a oficina, trabalhando mais com guitarra e contrabaixo, tanto fabricando como restaurando e reparando. Agora, interessante, o Ronildo não é músico, né? Geralmente o cara vai por curiosidade, é músico, você conseguiu fazer o mais difícil. Construir o instrumento, mas não aprendeu a tocar, nada. Não aprendi. Eu arranho, é imprescindível o profissional de luthiaria saber o básico do instrumento, como ele funciona, saber a afinação, de onde partiu a afinação do instrumento e todos os itens que compõem um músico praticamente. Sabe o que é um acorde, para saber se ele está no tom certo, se está na afinação correta, esse básico tem que saber. Por exemplo, você diz que fabrica mais a guitarra e o baixo, né? Você tem uma procura muito grande por violão. Como é que você trabalha hoje? Encomenda? Você tem muita encomenda da onde? Parte mais aqui do Monte Alegre, de outra cidade? Como é que fica essas encomendas de trabalho? Isso. As pessoas entram em contato comigo porque eu participo de fóruns na internet, por exemplo, participo do fórum Contrabaixo BR. Lá eu sou um luthier conhecido dentro do Brasil. De norte do Brasil eu sou conhecido por conta da internet. E aí as pessoas entram em contato comigo. Por exemplo, eu terminei agora recente um contrabaixo que eu mandei para o Maranhão. O cliente solicitou, viu meu trabalho lá e se interessou, entrou em contato, olha, eu quero um instrumento assim, e foi dando as especificações do que ele queria. E a partir daí eu desenvolvi para ele, apresentei para ele uma proposta do instrumento, com base naquilo que ele me passou, e daí fechamos o negócio. Eu atendo a todo o Brasil. Você fabrica, por exemplo, uma guitarra, que você vê, a pessoa vê ali aquela coisa toda bonita, brilhosa, mas ela é madeira, totalmente madeira. Totalmente madeira. Inclusive, eu vou até pegar aqui uma aqui que você trouxe, olha, aqui tem uma aqui, ó. Esse é um contrabaixo. Contrabaixo, né? Mas olha, tá pintado, daqui a pouco vai dar mais um brilho, mas é totalmente madeira. E madeira da região. Da região. Daqui da região mesmo. Então esse é um cedro. Porque você vai numa loja de instrumentos musicais, em grandes cidades, já como Santarém, São Paulo, Belém, imagina essas grandes capitais. Deve ter todo tipo. Uma pessoa encomendar um de você, de madeira, porque ele quer mais artesanal. O que é que muda assim, dessas grandes lojas que já estão em você fabricando?
Isso, porque assim, o instrumento de luthier, ele é um instrumento praticamente personalizado. O cliente diz, olha, eu preciso de um instrumento que me dê uma ação de corda bem mais baixa. Às vezes um fabricante, como é uma indústria, ele fabrica em série. Então ele atende uma especificação ali do mercado. Já o profissional de luthier, não, ele vai afinar ainda mais, ele vai dar mais ênfase na qualidade do instrumento. E vai dar muito mais atenção ao instrumento que está sendo fabricado, aos detalhes. Esse aqui é um baixo que você está fazendo, Isso, né? isso. Segura aqui o baixo. Deixa eu pegar aqui esse aqui. Qual é a outra parte dele? É o branco lá, aquele branco. Esse? Isso. Esse aqui, né? Outra Esse. parte que você está... Exatamente. Toda, olha, pessoal, interessante. Toda de madeira, né? Todo detalhado. Tem madeira aqui da região também. Esse aqui é um IP, que eu apelidei ele de IP albino, porque ele é branco. Mas ele tinha algumas manchas do próprio IP. Do IP, né? Esse aqui, o pessoal pensa, é um defeito. Não, é na madeira. É da própria madeira mesmo, certo? Então aqui está uma prancha bruta. Aí eu fui trabalhando ela, o corte dela, formando o braço dela, o formato do braço, no estilo que o cliente pediu. E fui colando as partes que eram necessárias, porque essa aqui foi uma escala colada, da própria madeira. Essa aqui que é a encomenda lá do Maranhão ou já foi? Já foi, essa aqui era uma outra que estava fazendo. Ronildo, você leva quanto tempo para fabricar? Vamos supor, esse é um baixo, né? Isso, um contrabaixo. Quanto tempo você leva? Você me encomenda, eu estou lá no Rio, São Paulo, outro estado, aí eu entro em contato com você, qual é o prazo que você dá para entregar? Tendo todos os acessórios, captação, ponte, tarraxa, os acessórios para fabricar o instrumento, 60 dias a 120 dias é o prazo que eu dou para fabricar o instrumento todo, completo. Aí pode variar em decorrência de importação de algumas peças. Que é uma marca top de linha, uma high shot, por exemplo, de tarraxa. Aí eu tenho que importar, aí leva o tempo da importação, 30, 40, 60 dias. Aí você tem que contar na somatória. Mas fabricando, 120 dias, 4 meses no máximo, é o prazo que eu levo para fabricar um instrumento musical. Pois é. Quando você entrega, acho que tem a amostra de algum entregue já, de algum pronto, aí tem, né? Para mostrar no vídeo? Tem. Então você está vendo aí, olha, a amostra de um pronto, totalmente como é que ele entrega, todos os acessórios. Você construir aqui a parte com a madeira, aqui da nossa região, esses acessórios que vem corda, vem tudo de fora. Tudo. Já entrega completo. Já entrega completo, pronto para o músico tocar o instrumento. Aí você faz aquela contabilidade do que você gastou de tempo, orçamento, compensa. Isso. Sai em média aqui, por exemplo, essa contrabaixo aqui, vai sair em média de quanto? Esse aqui saiu em torno de R$2.000. R$2.000. Contando todo o material. E tendo a parte do lucro do profissional, né? Que sou eu. Saiu a R$2.000. Você já está tirando o que você comprou, o acessório, tudo, a sua mão de obra? Mão de obra, tudo incluso já. Compensa? Compensa. Está compensando. Você trabalhar todo esse tempo, por exemplo, 2 meses, ficar, vai vender, aí você já tem... Você só trabalha então por encomenda? Trabalho por encomenda. Eu estou em fase de estruturação da minha oficina, que eu vou poder atender uma demanda maior. Eu posso ter instrumentos em estoque já, e aí já se torna até mais barato até ter a fabricação de instrumento, porque eu já tenho partes já fabricadas, não vou depender de tempo para fabricar novamente uma parte para atender o cliente, já tem ali no estoque, e o cliente pode personalizar a partir do que já tem no estoque. O corpo, se ele quer um captador, que tipo de captador ele vai querer, se é duplo ou não, ou bobina simples, e etc. Você trabalha só ou você tem algum auxiliar com você na fabricação? Você é sozinho? Estou sozinho por enquanto. Pretendo formar um ajudante futuramente, um auxiliar de luthiaria. Isso já na fase mais na frente que eu tiver já estruturado a oficina. Porque eu posso fabricar tanto a madeira como a parte eletrônica também, que é os captadores, que é um outro processo. Eu preciso de uma pessoa exclusiva para enrolar o fio do captador, é toda uma ciência. Eu digo que o profissional de luthiaria, ele é o que mais engloba várias ciências também. Física, química, porque toda a parte de fabricação de instrumento depende da física. Estudo da acústica, estudo da ondulatória da corda, vibração da corda, e tudo isso pertence à física. E o profissional de luthiaria tem que entender isso. Até para a gente calcular a posição dos trastes que vão ficar aqui, é um cálculo matemático. Ninguém põe isso aqui aleatoriamente. E aqui está a afinação do instrumento, está toda aqui. Se der errado, aí vai dar... Já dá tudo errado. Você vai querer dar um dó, não está dando um dó, está dando um dó sustenido, um ré. Está fora da afinação do instrumento. Então tem um cálculo matemático que a gente estabelece, coloca cada posição de cada traste na sua posição. E isso é um cálculo milimétrico, de centésimos de milímetro, para você ter uma ideia. Você está quanto tempo já nesse
tipo de fazenda? Eu iniciei no ano 2000, então estamos em 2022, já faz praticamente 22 anos que eu me dedico à arte da lutearia. Você, como você me falou, você é casado, tem um filho, Isso. Você sustenta a sua família com esse trabalho? Praticamente, hoje em dia, praticamente desse trabalho. Trabalhando na sua própria residência, minha lá própria no residência. Juruduba fica quantos quilômetros de Monte Alegre? Olha, em média, acho que uns 3 quilômetros mais ou menos, em linha reta, né? Pela estrada deve levar uns 4 quilômetros mais ou menos. Se você não tivesse esse contato, essa participação desses, como você diz, online, você não teria quase cliente, porque dificilmente tem encomenda de Monte Alegre, aqui da região, é mais pessoas de outro estado com esse contato através da internet. Isso. A visibilidade hoje, em todas as áreas praticamente, se voltou para a internet, porque se tornou uma plataforma de grande abrangência, né? Então a pessoa põe o seu produto ali, a sua arte, um músico, um cantor, se expõe lá e se divulga rapidamente, né? Eu já atendi clientes aqui em Monte Alegre, já fabriquei instrumentos aqui para Monte Alegre. Foi até o cliente Nilson, né? Ele tem um contrabaixo feito por mim, é Nilson Refrigeração, e ele tem um contrabaixo que é feito por mim. Hoje a encomenda que você tem no momento é esse baixo que você está fabricando. Esse aqui eu estou fazendo por conta mesmo, que eu fiz em paralelo com o outro. Não é encomenda, eu fiz em paralelo. Você sempre tem uma encomenda? Sempre. Então, você está fazendo para ver se consegue deixar em estoque, né? E também deixar em estoque, já apresentando. Esse aqui você está reformando também? Já esse aqui foi o primeiro braço que eu fabriquei quando eu cheguei aqui em Monte Alegre. Um amigo tinha uma peça de jacarandá, e Rony, você não quer essa peça e tal? Eu tenho vontade de fazer um braço de um contrabaixo todo em jacarandá. Esse aqui é um item dos mais raros que você vai ver em instrumentos musicais. Um braço de contrabaixo todo em jacarandá. Jacarandá e é pesado, né? Ele é pesado. Pesado, ver que ele é relação a desse aí. Só o braço é pesado, imagina quando tiver o corpo aqui completo. Isso daqui já é você que coloca. Isso, nós compramos acessórios, que são as tarraxas. Né? Isso, aí tem diversas marcas a gosto do cliente. Vamos aqui encerrar. Como nós falamos no início do programa, você fabrica o instrumento, mas você não é músico, né? Mas nem cantar você canta nada. Não. Mas você gosta de música? Que tipo de música você gosta? Olha, como eu sou evangélico desde meus 20 anos de idade, minha tendência é gostar das músicas evangélicas. Músicas que chamam gospel, né? Hoje em dia. A tendência é gospel, né? Mas eu gosto meu gosto é muito variado. Eu gosto de música clássica, gosto de um rock pop, gosto de... Você é eclético, né? Naquela pessoa radical, olha. Não. Porque até a profissão exige que a pessoa seja eclética. Tem algum artista assim que tu tenha preferência, nacional, que toca, internacional? Olha, esse cara é muito bom, esse cara toca. Olha, assim, em termos de música, não gosto pessoal meu, entende? Mas tem, por exemplo, guitarrista no Brasil, tem o Felipe Andreoli, que é um baixista também. Tem o Guardanui em São Paulo, que é um guitarrista muito bom. Gosta muito ele trabalha muito solos. Steve Vai, que é internacionalmente conhecido, que ele é um músico norte-americano, só trabalha músicas orquestradas também, de solos. Eu gosto muito de solos, porque ele expande bastante o instrumento. E tem os famosos guitarristas, né, do rock, por exemplo, como Eric Clapton, né? Eric Clapton também, da guitarra, estilo de guitarra dele. Lá nos anos 60. Ele usa uma Stratocaster, que é da Fender, uma guitarra, feita exclusiva para ele também, um modelo. Aquele que também faleceu nos anos 60, 70, que era o Jimi Hendrix. Jimi Hendrix também. Muitos grandes guitarristas, né? E, realmente. Foi muito bom, o papo interessante, gostei. E muito obrigado por você aceitar participar. Nada, estamos aqui. Se quiser fazer uma segunda parte, nós podemos futuramente mostrar em loco sendo fabricado o instrumento. Quer fazer uma visita lá qualquer dia lá na tua oficina. É o Ronildo. Na próxima semana, mais um convidado aqui no BetoCast. Tchau, tchau.